Atenção, esse vídeo ele é muito importante em termos esotéricos. Esotérico sempre no sentido daquilo que é excluído a nível de informação do nosso povo. Nesse sentido sempre. Tá? E não no sentido daquela bandalheira esotérica. Bom, ao longo dos paralelos 20 e 30 norte, precisamente na África, ali percorrendo o Nilo, nós temos os 7 templos principais dos magos, tanto dos magos negros quanto dos magos brancos, tanto dos ipsíssimos quanto dos magister. Ipsíssimos é aquele monge negro que ele se serve da negatividade. É o mago da magia menor, é o mago da magia negra. E Magister, o mago da magia maior, ou mago da magia branca. Então, esses 7 templos principais que ficavam entre o paralelo 20 e 30 norte, percorrendo o Nilo, na antiguidade, eles já teriam sido construídos logo depois daquela queda de Atlântida. Esses templos, eles são construídos em pontos onde há uma conjunção astronômica. Essa conexão astronômica ela é necessária para que, entre o paralelo 20 e 30, uma vez ao ano, abram-se portais diretamente nesses templos. Estes templos não eram apenas locais de estudos para os magister ou para os ipsíssimos. Eles eram locais aonde todos aqueles arcontes, sejam magister ou ipsíssimos, se encontravam anualmente. Porque abre-se um portal anual e eles estão lá. Eles estão lá. Os 4 profanos estão lá. Os magos acima dos 4 profanos e abaixo também estão lá, dependendo se fazem parte do Arcano Arcanoro. Então, esses 7 templos, que eram os templos de Abu Simbel, de Luxor, Karnak, Com, Ombo, Hatshepsut, Édifo e Philae. Esses eram os 7 templos que abrigavam toda aquela trajetória do mago, onde ele se especializava nas ciências principais, as categorias mais hierarquizadas do conhecimento, que eram o trivium e quadrivium. O trivium, que eram as ciências humanas, hoje nós chamaríamos de ciências humanas, filosofia e tudo mais, filosofia e línguas e coisas relacionadas. E o quadrivium eram as ciências exatas, como nós as chamamos hoje. Matemática, física, astronomia. Porém, os magos, eles não se atrelam apenas ao estudo do trivium e quadrivium físico. O mago, como dever e como função e como objetivo dele, é transcender toda esta parte física desta cultura que ele adquiria. Então ele estudava o trivium e quadrivium metafísico, que era justamente todo aquele relacionamento que eles tinham com os arcontes do Angal, 4ª e 5ª dimensão,
que passaram para nós como os deuses. Não eram deuses, eram os controladores do Ki, terceira dimensão. Porque o Ki é uma holografia que está dentro da quarta dimensão, quinta dimensão, que é o Angal. É uma holografia cobrindo a outra, uma holografia trabalhando sobre a outra. E quem trabalha sobre os outros são os magos. Já expliquei em vídeos anteriores que naquela pipeline hierárquica social, nós temos ali o indivíduo, temos os políticos, temos os militares, temos as agências de inteligência, temos as sociedades secretas e temos os magos. Eles fazem a cobertura de tudo isso. Né? Acima desses magos, somente a agenda, né, negativa alienígena, com os seus próprios magos, que são os arcontes, que são ET-ED, são extraterrestres e extradimensionais, como os magos reptilianos, os magos insetoides, os magos cinzas, os magos, né, das raças mais black, né, como a gente chama. Não no sentido de cor, no sentido de magia menor, ou hipsíssimas. Então, volta e meia, esses templos, eles eram administrados, ora pela luz, ora pela sombra. Mas, majoritariamente, durante todos esses ciclos de tempo, né? Cada 2.160 anos nós tínhamos um ciclo de tempo, foram dominados pelas sombras, a agenda alienígena negativa, dos cinzas e dos blacks. Então, nós tivemos um período, por exemplo, em que a luz estava gerenciando estes templos. Na 18ª dinastia, com Akenaton. E para quebrar o gerenciamento da luz, surgiu a 19ª dinastia, com Ramsés II. Ramsés II, que governou o Egito por 66 anos. 66 anos. De 1279 a 1213 a.C. Olha o 66 aí, né? 66. 66 anos. Então ele contrapôs todo o gerenciamento, né? Aquilo que Akenaton tinha, o faraó principal da 18ª dinastia, construiu com luz e equilibrou o planeta. Ramsés II simplesmente, com seu contrafluxo de sombra, quebrou toda a hegemonia da luz. Como é feito isso? É uma observação importante aqui o que acontece. Quando, né, o Ekur é o sistema ali que existe no Egito, né, o octógono, porque esses 7 templos, eles são gerenciados pelo Ekur, que é aquelas pirâmides ali. As pirâmides, elas, de fato, elas não possuem apenas 4 lados. Elas possuem 8 lados. Elas são um octógono. Dependendo de como a gente filma e tira uma perspectiva delas perto do poente, nós temos a metade dela na sombra, metade no sol. Aí a gente consegue, da perspectiva de cima, a gente consegue ver que a pirâmide de Quéops, a grande pirâmide, ela é um octógono. Ela tem sulcos no meio de cada uma das 4 partes, dividindo cada uma das 4 partes em 2. Ou então, as 4 partes são, em verdade, 8 partes. A pirâmide é um octógono. Esse octógono é a cúria de toda o gerenciamento planetário, no caso, né? Gerenciamento social, tecnológico, biológico e tudo mais. Porque é lá que se encontra isso, né? Aquele contato com o Angal, 4ª e 5ª dimensão. Quando ele é gerenciado pelas sombras,
todos aquelas pirâmides do planeta, todos aqueles templos do planeta, todos aqueles obeliscos planetários, já falei sobre isso num outro vídeo também, pirâmides, templos e obeliscos, eles recarregam toda a malha magnética do planeta com necrofrequência, certo? Necrofrequência, parasitismo, somente a elite se serve desse sistema. Somente a elite se serve desse sistema. Tá? Porque com esse sistema você consegue até fazer o renascimento de reencarnações e também até o rejuvenescimento físico das pessoas. Existem tecnologias dentro desta malha e destes instrumentos magnéticos, são as pirâmides, obeliscos e esses templos. Certo? Então, quando a sombra gerencia isso, é isso que nós temos. Necrofrequência, parasitismo e somente a elite trabalhando com o seu ego inflado lá dentro, não liberando para o povo necessitado. Mas quando ele é gerenciado pela sombra, pela luz, aí inverte a situação. Quando ele a luz toma conta do Ecur, que é toda a tecnologia, né, da rede magnética, eletromagnética e plasmática do planeta, nós temos a recalibração das frequências que harmonizam o planeta. Então nós temos lá, eles trabalham para manter a frequência em 432 Hz, que é a frequência natural do planeta. Na sombra eles já mandam para 440 Hz e outras frequências que pioram. Assim como na luz nós temos o 432 Hz, que é calibrado pelas pirâmides, obeliscos e templos, e outras frequências, outros fluxos que são benéficos também, além deste 432 Hz. Então, na sombra, eles descalibram a luz. E na luz, eles recalibram toda a energia luminosa, expulsando o luxo, que é a energia da frequência parasitária. Então, na luz, nós temos, então, toda esse jogo. Mas na 19ª dinastia, que foi ali em 1279, 1213, ali, com Ramsés II, houve o descalibramento. E, inclusive, né, toda a retomada do arcano arcanouro para os ibisíssimos magos negros, monges negros, magos da magia menor, né, que se segue até hoje. Nós tivemos poucas vezes em que, né, nós tivemos ali o período da independência americana, 1776, por pouquíssimo tempo, né, tivemos a 18ª dinastia, tivemos algumas outras épocas, nesses 25 mil anos de Qi, houve alternância, mas a predominância majoritária, diria que 99% era dos ipsíssimos, da agenda negativa. E é a primeira vez que nós estamos livrando disso, porque os 4 profanos que eram, né, Bush pai, Dick Cheney, Donald Rumsfeld e Henry Kissinger, já se foram. Para você conseguir atropelar um desses caras, nós temos que usar uma tecnologia do Programa Espacial Secreto. Nós temos que usar um cubo de eletrofrequência para pegar esses 4 profanos, ou esses magos negros, porque não são os únicos magos negros existentes no planeta. Os 4 profanos são aqueles que a gente enxerga publicamente, que tem a maior hierarquia dos magos, do arcano arcanouro, que aparece ainda em público. Mas nós temos magos abaixo deles, né? E temos magos acima deles, que é os que não aparecem em público. Acima dos 4 profanos já eles não estão mais a público.
E abaixo dos 4 profanos, os 4 profanos para baixo, eles estão em público ainda, com outros nomes estabelecidos nos governos mundiais. Eles são presidentes, eles são primeiro-ministro, eles são toda esta geração secreta que governa, né, os países, né, que é uma geração secreta muito grande. Eles formam todo aquele tabuleiro de xadrez para poder gerenciar a geração secreta deles. E aí são do Arcana Arcanoro. Então nós temos ali, você acha que o Mago Negro é um cara vestido de bruxo? Não é. Vamos pegar os 4 profanos já foram substituídos. Já foram substituídos. Eles foram substituídos por Elon Musk, foram substituídos por Jeff Bezos, foram substituídos por Bill Gates e foram substituídos por Mark Zuckerberg. Então, Zuckerberg, Musk, Bezos e Gates são os novos 4 profanos. Claro que existem versões deles que servem à luz e versões deles que servem às sombras. Isso é uma coisa muito complicada que eu vou ter que abrir um precedente, talvez no próximo vídeo. Mas existem versões, chapéus brancos desses 4 profanos e versões que são do Arcana Arcanoro, né? Dos Ipsíssimos. Então, isso complica muito também o entendimento do público. Mas existem. Não acredito em bruxaria, mas que existe, existe. Não lo creio em brujeria, pero que las hay. É isso mesmo. Então, esses 4 profanos, por exemplo, a perspectiva, a visão que tu enxerga deles não é desse bruxo com aquele chapéu, não. Então, tu imagina o Mark Zuckerberg, que já está vivo aí desde o século XVII, foi o rei Filipe IV da Espanha, no século XVII. Ele está aí já há um bom tempo, né? Pois há magos negros que estão há muito mais tempo. Os que estão acima dos profanos, eles já estão aí há 5 mil, 10 mil, 15 mil, 25 mil anos. E os profanos estão aí há alguns séculos. Então eles trocam de identidade, mas como eles trocam de identidade? Filipe IV da Espanha já morreu, eles não morrem, eles colocam a consciência deles num cubo eletrofrequencial, que eu também já falei num outro vídeo, né? O cubo eletrofrequencial, e eles, do cubo eletrofrequencial, eles aplicam num outro clone, um clone que serve para eles, certo? Então demora 4 minutos até para sair de um corpo e entrar no outro corpo, e eles podem escolher um clone de qualquer idade. Eles pegam um clone do mesmo corpo, claro. Então eles pegam um clone do Filipe IV, uma idade da infância, uma idade da juventude ou a fase adulta, tanto faz, eles podem escolher. E eles colocam lá, colocam a consciência no cubo eletrofrequencial e transferem para esse clone depois. É um clone com alma, mas é uma alma que serve à inteligência artificial, que tem uma mônada limitada. Não é uma mônada alta, de 12ª dimensão ou mais. É uma mônada de dimensões inferiores, talvez de máximo 6ª ou 9ª dimensão. E esses são os do Arcana Arcanoro. Estão aí. Estão atuando como os controladores da Terra. Estão atuando. E eles faziam isso principalmente o templo que era especializado na reencarnação, no controle da reencarnação, era o templo de Kon-Ombo. O templo de Kon-Ombo, que era dedicado a Sobek, o reptiliano, aquele ser, rosto de reptiliano, era o deus, né, crocodilo do Egito Antigo, na verdade um reptiliano, humanoide reptiliano do Angal, que aparecia lá, uma vez por ano, cada conjunção astronômica, ele aparecia lá no templo para gerenciar diretamente. Aliás, Ramsés II é uma das reencarnações deste Sobek,
deste Deus. Porque os faraós, preste atenção, os faraós eram a reencarnação de todos esses arcontes. Os arcontes não renasciam, aqueles controladores do Angal, eles não controlam o Sansara, eles não renasciam, né, para se dar mal, eles renasciam como faraós, certo? Então Sobek estava lá, renascendo quando queria como Ramsés II ou aparecendo quando não estava encarnado, né, uma vez por ano, nestes templos. Pela primeira vez na vida nós temos condições com Amós de destruir este sistema. Jamais ele foi destruído. Se tentou na Lemúria, não se conseguiu. Se tentou na Atlântida, não se conseguiu. Mas se tentou agora. Você que está cansado de guerra e acha que a sombra vai prevalecer, ela já não prevaleceu. Porque é a primeira vez que isto acontece. Isto não é promessa. Isto não é promessa. Isto é a luz entrando na consciência de cada indivíduo do planeta, até mesmo daqueles que estão se redimindo do seu período de sombras. Saudações do seu co-viajor.